Graça e a paz do nosso Deus, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, capítulo 1, livro do profeta Oséias. Tema da nossa exposição essa noite, Oséias, capítulo 1. Farei a leitura dos 9 primeiros versos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concedeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Meus irmãos, Oséias foi um dos 12 profetas, os 12 profetas menores, profetizou em Israel no século 8º antes de Cristo. Nesse tempo, Israel era dividido em 2 reinos, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. O profeta Oséias era filho de Beeri. Essa menção que o livro do profeta Oséias faz, é provável que esse homem, Beeri, seja um homem conhecido ali no reino do norte, no reino de Israel. Esse livro do profeta Oséias trata-se de um conjunto de profecias que foram proferidas durante toda a sua vida e compiladas, organizadas tematicamente, para que a posteridade conhecesse as profecias de Oséias. Quem era esse homem? Oséias era nativo do reino do norte e profetizou lá. Ele foi contemporâneo, por exemplo, do profeta Amós, que também profetizou no reino do norte, por vezes chamado nesses 2 livros, tanto do profeta Oséias quanto do profeta Amós, de Israel ou de Efraim, por ser o nome da maior tribo daquele reino do norte, dentre as 10 tribos que foram separadas para o reino do norte, ou de Jacó, que era o antigo nome de Israel. Ele também foi contemporâneo de Isaías e de Miqueias, ambos profetas em Judá. Ele profetizou durante 60 anos, exatamente antes do período do cativeiro das 10 tribos do reino do norte, o que é mais um paralelo com o profeta Isaías, que também profetiza exatamente antes do exílio lá do reino do sul, o reino de Judá. Irmãos, durante o período do profeta Oséias, o reino do norte vivia grande prosperidade em termos materiais. Financeiramente, vivia bem, tinha alianças com outras nações. Imaginem o quanto que as pessoas julgavam que Deus estava com aquele povo, os abençoando por causa da prosperidade, por causa da riqueza, por causa das alianças que aquele povo tinha com outras nações. O propósito do livro, no entanto, é mostrar que espiritualmente aquele povo estava perdido, por ser um povo infiel ao Senhor nosso Deus, o Deus da aliança. Assim como Isaías, o nome Oséias também significa salvação.
Ambos esses nomes são derivados de uma mesma raiz na língua hebraica e que compõem juntamente o nome Jesus ou Josué, que significam o Senhor é a salvação. Por isso, esses profetas trazem essa temática da salvação ou da libertação que o Senhor Deus traria ao seu povo. Desse modo, irmãos, hoje nós aprenderemos que, apesar da infidelidade do seu povo, o Senhor revela o seu amor leal. Apesar da infidelidade do seu povo, o Senhor revela o seu amor leal. O livro do profeta Oséias tem 14 capítulos. 14 capítulos. Nós lemos aqui alguns versos do primeiro capítulo como uma forma de introduzir a nossa exposição. No entanto, abriremos alguns outros versículos, eu convido você a estar atento ao livro do profeta Oséias. Do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a primeira grande seção desse livro. Essa seção conta a história de Oséias, da sua esposa e dos seus filhos, como nós lemos introdutoriamente aqui no início da exposição. Podemos chamar essa seção de depravação, ou o Senhor como odiando a depravação, odiando o pecado do seu povo. Até que o verso 4, a partir do capítulo 4, versículo 1, nós temos uma aplicação de tudo aquilo que foi dramatizado por meio da vida de Oséias, a sua esposa e dos seus filhos, ao povo de Israel. Perceba que Oséias muda as suas profecias para Israel. Aquilo que foi exemplificado por meio da vida de Oséias e da sua esposa, agora é aplicado aos filhos de Israel. Capítulo 4, verso 1 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Desse modo, do capítulo 4 até o capítulo 14, o último capítulo, nós temos a aplicação desse conteúdo. Sendo uma parte de condenação, nós lemos aqui o capítulo 4, onde o Senhor levanta os pecados daquele povo. Isso está presente também no capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a partir do capítulo 11 até o capítulo 14, nós temos uma palavra de esperança, de salvação para o povo de Israel. Salvação sendo esse o significado do nome do profeta Oséias, sendo essa a mensagem do Senhor para aquele povo. Vejamos primeiro então a primeira parte do nosso livro, capítulo 1 até o capítulo 3, falando sobre a depravação. A mensagem dessa primeira sessão, meus irmãos, é que o Senhor odeia o pecado do seu povo, odeia a infidelidade do seu povo. A vida de Oséias, como eu falei, é uma dramatização dessa verdade. Oséias vive, de fato, a mensagem que o Senhor Deus tinha para a nação de Israel. Ele não apenas fala aquilo que Deus gostaria de comunicar à nação de Israel, mas vive aquilo que Deus gostaria de comunicar a essa nação. Oséias tem 3 filhos com a sua esposa adúltera. Os 3 filhos são Jezreel, que significa Deus espalhará. Esse é um sinal da condenação de Deus, tanto à casa de Jeú, que era a casa que reinava sobre Israel, quanto a toda a nação de Israel. Deus espalharia aquela nação. Isso foi feito através do cativeiro assírio. A nação assíria, quando dominava um povo, ela misturava aquele povo, espalhava aquele povo, dispersando em várias nações e aniquilando a cultura daquele povo, aniquilando a religião e aspectos, para que ele não se restabelecesse, para que aqueles que haviam sido escravizados não se revoltassem contra o reino assírio. Segundo a segunda filha de Oséias, é chamada de desfavorecida, Lo-Ruama. Esse nome é um sinal de que Deus havia retirado o favor do seu povo, a graça, a misericórdia. Aquele agora não era mais povo do Senhor. Isso fica claro com o nome do terceiro filho de Oséias e Gomer, não meu povo, sinal de que Deus não chamaria mais aquele como sendo o seu povo. O povo havia transgredido a aliança do Senhor.
Deus então anuncia o juízo dele, a condenação dele, de que aquele não mais seria o povo da aliança. É interessante como existe um forte contraste entre os termos da aliança feita com Abraão, com Isaac, Jacó, com Moisés, e os termos da quebra da aliança que o Senhor apresenta por meio do profeta Oséias. O versículo 9 do capítulo 1, o último verso que nós lemos, diz assim: disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. O termo da aliança do Senhor Deus com Abraão era: eu serei o seu povo e vocês serão... eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse era o termo, a relação pactual, a relação da aliança do Senhor Deus com o seu povo a partir de Abraão era essa, de Deus e povo. E Deus aqui traz por meio do profeta Oséias exatamente as mesmas expressões, e ele diz que eles não mais seriam o seu povo. Tudo isso, meus irmãos, toda essa relação, o nome dos filhos, são símbolos proféticos da relação de Deus com Israel. Deus tirou Israel do Egito, mas eles praticaram idolatria, porém o Senhor não os destrói, mas renova a sua aliança com o seu povo. Durante vários momentos ao longo do livro de Oséias, nós temos uma estrutura de acusação, condenação e perdão. Acusação, condenação e perdão. Depravação, condenação e salvação. Isso acontece na primeira parte do livro e acontece na segunda parte. Observe, por exemplo, o que está no capítulo 2, versos 19 e 20. A palavra de Deus diz: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei contigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Ainda que Gomer tenha sido infiel ao Senhor, ainda que Israel tenha sido, Gomer infiel a Oséias, Israel infiel ao Senhor nosso Deus, o Senhor ainda tinha uma palavra de esperança e de salvação. Essa primeira parte, os capítulos 1, 2 e 3, demonstram todos os temas do livro, ainda que as sessões seguintes desenvolvam esses temas com maior profundidade. Vamos entender um pouquinho a história dessa primeira sessão, capítulo 1 a 3. O livro de Oséias nos relata que no início do ministério do profeta Oséias, Deus ordenou que ele tomasse uma mulher envolvida em prostituições como esposa. Então ele tomou a Gomer. O seu casamento representou o relacionamento entre Deus e o povo de Israel, porque o povo traía a Deus com as suas idolatrias. Gomer então concebeu um filho, e o nome do seu filho foi Jezreel, porque ele visitaria a sangue, por meio de Jezreel, a casa de Jeú, e faria cessar o reino de Israel. O Senhor disse também que naquele dia quebraria o arco de Israel no vale de Jezreel. Até que Deus concede o segundo filho, desfavorecida, que lembrava que Deus não mais amaria aquele povo, não mais exerceria o seu favor, a sua misericórdia e graça para com aquele povo. E, em terceiro lugar, o filho chamado não meu povo. Mas, ao passar o castigo de Deus, Deus promete a Israel restaurá-lo como o seu povo novamente. Mais tarde, porém, Oséias e Gomer se separam, até que porque Gomer estava adulterando. Porém, o Senhor, Deus, ordena ao profeta Oséias que se reconcilie com a sua esposa, dando-lhe amor. Nesse período, Gomer estava como uma prostituta, abandonada, distante. Então, o profeta teria que trazê-la de volta, e ele assim o fez. O profeta Oséias restaurou o seu relacionamento com a sua esposa. Porém, daquele momento em diante, ela precisaria ser fiel, se arrepender dos seus pecados e ser fiel ao seu esposo.
Irmãos, o profeta Oséias demonstra de uma maneira belíssima o amor de Deus pelo seu povo, de modo claro, de modo poético e ilustrativo. A sua experiência conjugal foi uma chave tanto para a sua vida quanto para a sua teologia, para o seu ministério. Oséias trazia a mensagem do amor de Deus na sua vida e nas suas palavras. O Senhor, por vezes, ameaçou como interpretação das palavras de Oséias, que levaria de volta o seu povo para o Egito. Esse era um juízo que o Senhor Deus havia estabelecido lá em Deuteronômio 28, 68, quando o Senhor Deus diz que se o povo fosse infiel, por meio do sermão de Moisés lá em Deuteronômio, ele seria levado de volta para o Egito. Deus traz uma série de advertências de que se o povo não se arrependesse, que se eles se demonstrassem infiéis, então Deus traria condenação ao seu povo. Isso nos leva à segunda parte do livro, capítulo 4 até o capítulo 10. Nós vemos que o Senhor odeia o pecado do seu povo, e aqui nós vemos que Deus trará juízo, trará condenação ao seu povo. Nessa parte, meus irmãos, temos a aplicação daquilo que foi falado sobre as lições da vida de Oséias. Nessa aplicação, nós temos algumas acusações. A primeira acusação que nós encontramos é a acusação de que falta conhecimento de Deus no povo. Falta conhecimento de Deus naquele povo. Isso é o que está a partir do capítulo 4, verso 1, onde no final ele diz: nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Nem conhecimento de Deus. É interessante como o texto trabalha essa questão do conhecimento de Deus. A partir do versículo 11, nós temos do capítulo 4, nós temos a seguinte denúncia, versículo 11 até o 14. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Aquele povo estava perdido. O final do verso 14 diz: pois o povo não tem entendimento e corre para a sua perdição. Essa falta de conhecimento envolvia não só a impureza moral daquele povo, a prostituição, a corrupção, os pecados que são descritos aqui no capítulo 4, do qual nós mesmos já pedimos perdão essa noite, mas também o erro com relação a governo, a cegueira nas decisões da vida, falta de entendimento, falta de sabedoria. Por causa do pecado, aquele povo estava perecendo, estava indo de mal a pior. A acusação não é apenas contra o povo de Israel de uma maneira geral, mas era uma acusação especialmente direcionada aos sacerdotes. Observe o que diz o capítulo 5, primeiro versículo. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel. Por que os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que tinham o dever também de ensinar o seu povo, de maneira que o conhecimento do Senhor precisava vir a partir dos sacerdotes também. O povo não buscava o Senhor Deus verdadeiramente, se corrompia por meio das suas práticas morais abomináveis, por meio da idolatria, adorando falsos deuses, mas e não buscavam o Senhor Deus. Até que Deus os chama ao arrependimento, os chama a se quebrantar, a declarar que eles haviam pecado e que precisam se arrepender. Veja o último versículo do capítulo 5. O Senhor Deus diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo:
Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sara, fez Ele ferida e nos sarará, fez Ele ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Aí no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. Meus irmãos, Deus chamava o povo para esse genuíno arrependimento. E aqui Deus está descrevendo aquilo que na verdade é um falso arrependimento. O povo não havia se arrependido genuinamente, quando eles declaram: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Logo depois dessas palavras, no versículo 4 do mesmo capítulo, o Senhor Deus diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Eles, por vezes, diziam que iam se arrepender, por vezes diziam que agora seriam fiéis ao Senhor, que agora seguiriam o Senhor, que agora conheceriam o Senhor, que absorveriam todas aquelas acusações, mas o Senhor Deus diz sobre eles: não, não é verdade. O amor de vocês, o vosso amor, é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Esse texto muitas vezes é usado fora de contexto, né? Por vezes as pessoas pegam esse versículo e dizem: precisamos anunciar isso aqui. No entanto, esse texto é trazido como o juízo do Senhor contra aqueles que de verdade não se arrependeram do seu pecado. Essa sessão, então, prossegue e Deus traz mais acusações. Além da acusação da falta do conhecimento do Senhor, eles são acusados de violar a aliança do Senhor. Eles são infiéis e Deus anuncia o seu julgamento por causa da infidelidade à aliança do Senhor. A falta do conhecimento está envolvida com isso, porém, no capítulo 8, nos versos 1 a 6, nós vemos de maneira mais específica como que esse povo rompeu a aliança com o Senhor nosso Deus. Capítulo 8, verso 1 a 6, o profeta nos diz: emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam: nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, a minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Deus denuncia a idolatria do povo. Aquele povo, além de não conhecer o Senhor e, em verdade, por falta do conhecimento do Senhor, estava quebrando a aliança e adorando a falsos deuses. Por isso aquele povo era culpado e merecia o castigo do Senhor Deus. Então aqui nós temos a condenação do Senhor contra aquele povo. Essa condenação, meus irmãos, tem algumas causas e efeitos. Primeiro, aprendemos que não há conhecimento de Deus na terra. Essa foi uma das causas do povo haver caído, do povo haver pecado contra Deus. A palavra conhecimento em hebraico é mais do que atividade intelectual.
é mais do que aprender conceitos sobre algo ou saber de características de uma coisa. Conhecer nas Escrituras, isso é trazido também para o Novo Testamento, é algo que envolve relacionamento entre o conhecedor e o conhecido. Deus exigia um conhecimento relacional e pactual. Deus queria que aquele povo fosse transformado pelo conhecimento que eles tinham. Por mais que eles afirmassem conhecer o Senhor, a sua vida, o seu proceder, as suas práticas, demonstravam que, de fato, eles não conheciam, ou seja, eles não eram fiéis ao Senhor, eles não se relacionavam com Deus. Pelo contrário, adoravam falsos deuses, não experimentavam o amor do Senhor. Aquele povo foi acusado de quebrar, por exemplo, todos os 10 mandamentos. Capítulo 4, que nós lemos aqui, durante a nossa liturgia, no versículo 2 diz: o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Nós vemos aqui vários dos 10 mandamentos sendo denunciados contra aquele povo. Aquele povo não só não adorava a Deus como era devido, mas não tratava o seu próximo como o Senhor exigia na sua lei. Várias vezes o profeta também denuncia a adoração a Baal, a adoração a um Deus desconhecido. Deus demonstra que o povo estava confiando, em terceiro lugar, em sua aliança política, ao invés de confiar na sua aliança com o Senhor. Ironicamente, as principais alianças políticas que o reino de Israel, o reino do norte, tinha, era com o Egito, quem havia sido seu cativeiro no passado, e com a Síria, que seria o seu cativeiro no futuro. Aquele povo estabelecia aliança com nações que Deus havia lhe dito não estabelecer alianças. A falta de conhecimento era evidenciada pela prostituição física e espiritual daquele povo. Por vezes, quando casais se relacionavam no Antigo Testamento, a Bíblia diz que eles se conheceram. Foi isso que aconteceu com Isaac e Rebeca. É isso que é dito no Novo Testamento por Mateus, quando diz que José ainda não havia conhecido Maria quando ela concebeu. Deus aqui está falando em termos de traição. Quando eles não conheciam o Senhor Deus, é que eles se relacionavam com outros que não o Senhor Deus, traindo-lhe. Não é só aprender sobre aquilo, mas se relacionar. É por isso que o Senhor Deus anuncia o juízo e agora trará a salvação àquele povo. A última parte do profeta Oséias, das profecias do profeta Oséias, capítulo 11 até o capítulo 14, nós vemos a salvação do Senhor Deus para com aquele povo. O capítulo 11, nos versos 7 e 8, nos diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. E aí o Senhor diz: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adimá? Como te fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões, a uma se acendem. O Senhor Deus anuncia que, apesar da inclinação do seu povo de ser infiel, Ele manteria o seu amor leal e a sua aliança para com o seu povo. Aquele povo seria restabelecido pelo Senhor. Apesar de Deus odiar o pecado do seu povo, apesar de Deus anunciar juízo sobre o seu povo, o Senhor Deus ama com toda fidelidade o seu povo. Esses últimos capítulos do profeta Oséias apresentam Deus como sendo um amoroso pai.
capítulo 14, por exemplo, do verso 1 até o verso 3, o Senhor Deus diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalo, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Deus haveria de trazer misericórdia e adotar aquele povo como sendo o seu filho. E ele seria, então, novamente, o seu Deus. Nessa sessão, irmãos, Deus traz uma grande lição de história ao seu povo. Ele fala sobre como o povo de Deus, desde os tempos antigos, foi um povo inclinado a se voltar a falsos deuses. Ele fala, por exemplo, da traição e da mentira de Jacó, que temos registrados lá em Gênesis capítulo 27, verso 28. Ele mostra a rebelião do povo quando estava no deserto, aquilo que está em Números, capítulo 12 até o capítulo 20, ou como Israel elegeu o rei Saul, de maneira que não agradava o Senhor, ou de maneira a abandonar o Senhor, como sendo o Deus verdadeiro. Deus, então, é apresentado como um pai amoroso, que não abandonará o seu povo. Essa ênfase é muito presente no capítulo 11. E no último capítulo, esse povo é chamado a arrepender-se, a se entregar àqueles. E Deus traz uma promessa final: curarei a sua infidelidade. Aquele era um povo obstinado a pecar. Se Deus não interferisse no seu ser e mudasse a sua essência, transformando quem eles eram, eles não deixariam de pecar contra o Senhor. E o Senhor diz, capítulo 14, verso 4, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Aqui Deus apresenta a sua promessa de misericórdia para com o seu povo. Deus mesmo salvará a apostasia do seu povo. Ele não só os convida ao arrependimento, mas Ele mesmo vai ao encontro do seu povo e irá restaurá-lo. Essa é a maravilhosa promessa que Oséias apresenta. Assim como ele foi até a Gomer para trazê-la de volta, Deus vai ao encontro do seu povo para trazê-lo novamente. O novo e restaurado Israel é apresentado ao final como sendo uma árvore. Essa árvore possui sombra e frutos para todas as nações. Outras nações são apresentadas aqui pelo livro do profeta Oséias. É uma imagem da promessa de Deus a Abraão, meus irmãos, de alcançar por meio de Israel, por meio do povo escolhido do Senhor, todas as famílias da terra. Desse modo, Oséias apresenta Yahvé, o nosso Deus, como sendo um esposo fiel, como sendo um pai que vigia os seus filhos enquanto dá os primeiros passos, como sendo um médico que ajuda Israel diante das suas feridas, do seu sofrimento, como sendo um pastor que conduz o seu povo como rebanho pelo bom caminho. Desse modo, nós temos duas ênfases no livro de Oséias. A retidão do Senhor é apresentada, mas o Senhor trará resgate ao seu povo. Porém, Deus, Ele afirma que a sua palavra final não será uma palavra de julgamento. É a graça do Senhor quem, ao final, reinará. No final da primeira sessão, capítulo 3, verso 5 de Oséias, existe uma promessa toda especial para nós, imprescindível para entendermos o modo como Deus restauraria Israel. Capítulo 3, verso 5 diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua
bondade. Meus irmãos, esse não se trataria do reino davídico deportado, mas sim de um descendente messiânico de Davi, que já havia sido prometido tempos antes e que agora é mais uma vez anunciado por Oséias. A misericórdia de Deus é aqui a palavra que o profeta usa para expressar as riquezas da graça de Deus por meio do seu Filho. Até que o livro termina com um apelo final, capítulo 14, verso 9. Quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Com essa nota final do indivíduo que compilou as profecias de Oséias, nós aprendemos que essas profecias não estão destinadas para o passado. Elas foram registradas e preservadas, pois carregam profundas verdades para nós hoje, para mim e para você, meu irmão. É em Mateus que nós aprendemos que o nosso Senhor Jesus Cristo se chamaria Jesus, seu nome será Jesus, porque ele seria o Salvador do seu povo. O evangelista Mateus, ainda citando Oséias 11:1, diz que do Egito o seu filho foi chamado, do cativeiro o seu filho foi resgatado. Com Mateus nós aprendemos que a saída de Israel do Egito foi um tipo profético do Messias, que em sua infância se refugiou naquele país, no Egito, como Israel também se refugiou naquele país, mas de lá seria chamado para voltar da terra prometida. De lá eles seriam resgatados. Deus traria salvação para aquele povo. Meus irmãos, o próprio Oséias é um tipo de Cristo. Ele resgata a sua esposa escrava do pecado. Toma para si, assim como Cristo nos resgatou, para apresentar-nos como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Em Atos, capítulo 1, verso 8, o Senhor Jesus anuncia de que maneira o seu reino se estabeleceria em todas as nações da terra. Ele diz: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Lá em Atos, no capítulo 8, verso 4 a 8, nós vemos como que Filipe, o evangelista, um dos 7 escolhidos para servir às mesas, uma liderança judaico-helenista do povo, anuncia as palavras do Senhor ao povo de Samaria. Nós aprendemos por meio do livro dos Atos dos Apóstolos que toda Samaria ouve a mensagem do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo Jesus, meus irmãos, finalmente a salvação chegou àquele povo do Reino do Norte. Povo tão infiel, tão misturado, mas agora restaurado pelo Rei Jesus, que inaugurou o seu reino e que resgatou os seus. Quanto tempo durou o cativeiro do sul? 70 anos é o número simbólico que temos, que apresentamos, que as Escrituras Sagradas nos mostram. O povo foi restaurado, ainda que não completamente, parcialmente, porque quando o Messias veio, ele restaurou completamente, não apenas a tribo de Judá, mas também as 10 tribos do norte, o reino do norte. Houve salvação também para Samaria. É por isso que Samaria não é colocada junto com os confins da terra, lá em Atos 1:8. Não é em Jerusalém, Judeia e confins da terra. É Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus tinha uma promessa específica àquela nação que estava misturada, que estava espalhada. Eu quero que você abra comigo lá em Atos capítulo 8, verso 4. E perceba que interessante essa expressão usada em Atos 8, verso 4.
texto diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. O primeiro filho de Oséias se chama Jezreel. Seu nome significa Deus espalhará. Deus dispersará por várias nações aquele povo. Aquilo era um sinal da condenação, tanto da casa de Jeú, quanto da nação de Israel. O povo de Deus, agora no Antigo Testamento, em Atos capítulo 7, passa por uma perseguição terrível, depois que Estevão é morto, inclusive com a anuência do apóstolo dos gentios, então conhecido como Saulo. E é por meio da perseguição que Deus espalha os seus discípulos para encontrar aquele povo que havia sido espalhado. É aqui que o reino do norte recebe a salvação que vem do Senhor Deus. Os espalhados são agora, por meio daqueles espalhados, por meio da perseguição, mais uma vez, unidos no nosso Salvador, Cristo Jesus. Aquela que era chamada de desfavorecida, porque o Senhor retirou a sua misericórdia. Deus agiu com alegria e misericórdia. E no verso 8 do capítulo 8, nós vemos que houve grande alegria em Samaria, por causa da salvação que o Senhor trouxe àquele povo. Aqueles que foram chamados de não mais meu povo, sinal de que Deus não o chamaria mais como seu povo. Aquele que não era mais povo, voltou a ser por meio do Senhor Jesus. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui, por vezes somos como o reino do norte, povo de Deus infiel. O que aprendemos com a história de Oséias? Bem, podemos aprender muito. Primeiro, ele teve a sua vida usada por Deus como exemplo para a repreensão ao povo de Israel, que vivia na idolatria e que não dava ouvidos à palavra do Senhor. Nós aprendemos, meus irmãos, que prosperidade financeira ou bem-estar não é sinônimo de aprovação do Senhor. Cuidado com isso, meu irmão. É possível que a sua vida esteja aparentemente tranquila, como estava tranquilo o povo de Israel, porém, espiritualmente, infiéis ao Senhor, em pecado contra o Senhor Deus. No capítulo 6 da profecia de Oséias, aprendemos que o povo dizia que iria conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, mas não estavam falando de coração, queriam apenas aprender em termos de intelectualidade, porém sem compromisso fiel ao Senhor e à sua aliança. Aprender do Senhor é mais do que estar aqui todos os domingos ouvindo sermões. Tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com a sua vida individual, tem a ver com a sua vida moral diante do Senhor Deus. Fique atento para que disciplina do Senhor não venha sobre a sua vida. No capítulo 4, verso 11, nós somos advertidos: a sensualidade, o vinho, o mosto tiram o entendimento. Assim, meus irmãos, acontecem com aqueles que são dominados pelo vinho. Tornam-se incapazes de raciocinar. Em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, nós aprendemos que uma das características do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Em Efésios 5, verso 11, a palavra de Deus nos diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diferente daquele povo, precisamos ser um povo de entendimento, de sabedoria, de sobriedade. Oséias capítulo 6, verso 4 nos ensina: porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Aqui em São Paulo nós vivemos isso quase que diariamente. De manhã cedo começa aquele friozinho pela manhã, ao meio-dia todos nós já estamos com um pouco de calor e ao chegar da tarde volta aquele friozinho típico de São Paulo. Irmãos, que o nosso amor e a nossa fidelidade ao Senhor
não sejam assim. Não sejam como esse frio da manhã que rapidamente passa e se dissipa. Que demonstremos a nossa fidelidade ao Senhor ao longo dos anos. Que permaneçamos firmes nos caminhos do Senhor, naquilo que Ele tem proposto para nós. Que reconheçamos o nosso pecado. O profeta Oséias nos alerta sobre a necessidade de nos arrependermos genuinamente, reconhecendo que nós erramos. Oséias 13:9, o profeta Oséias nos diz: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos colocar a culpa do nosso fracasso e da nossa ruína nos outros. Não reconhecemos o nosso pecado, queremos dizer que o fato de termos pecados é por causa de uma justificativa X ou Y, pensamos em um argumento, em outro, para o porquê nós fracassamos. E o Senhor nos adverte: a tua ruína vem de ti, e só de mim o meu socorro. Só haverá esperança para ti, meu irmão e minha irmã, quando nós confessarmos os nossos pecados, e aleluia, do Senhor virá o socorro sobre nós. Assim como Oséias libertou Gomer da sua prostituição, nós fomos libertados também da escravidão por meio de Cristo Jesus, que nos livrou do lamaçal do pecado. Que agora demonstremos fidelidade ao Senhor Deus, fidelidade à sua aliança, compromisso em conhecer o Senhor de coração, com relacionamento, com vida moral, com testemunho. Que o Senhor nosso Deus seja sempre louvado pela sua fiel aliança. Que Deus nos abençoe.